O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficais preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente, que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa, para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pela proclamação do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, é com grande alegria que nós celebramos a Santa Missa, celebramos a Eucaristia. Interessante quando o Papa Francisco diz: aquele que deseja ser cristão, prepare o coração para ser perseguido. Porque se o cristianismo combateu e sofreu grandes perseguições, como nós que queremos ser cristãos, não queremos ser perseguidos. E às vezes nós pensamos, porque nós amamos a Deus, porque nós somos de Deus, parece que nós queremos sofrer menos. Irmão, se você pensa assim, está na igreja errada, rezando para o Deus errado. Porque o Senhor mesmo diz: quer me seguir? Deseja me seguir? Pegue a tua cruz e me siga. Essa é a máxima do nosso Deus, que incomoda, desconcerta, mas que faz novas todas as coisas. Por isso, amados irmãos e irmãs, hoje nós vamos meditar a vigilância, mas o tema é Maria, modelo de toda a missão. Vigiar significa aquilo que São Pedro nos alerta: vigiai e orai, porque o demônio está rodeando feito um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resistir-lhes firmes na fé. Pois bem, quando nós fomos batizados, foi impresso no nosso ser mais íntimo do nosso íntimo a própria Trindade, ou seja, a Trindade habita o ser humano. Se você se diz católico, se você se diz cristão, o mínimo que você tem que fazer é seguir aquilo que a igreja pede. Mas tem alguns católicos, alguns cristãos que falam assim: até aqui eu sigo, daqui para frente mando eu. Irmão, como que você quer ser feliz? Como que você quer anunciar o amor e a bondade de Deus se você é desobediente? No pecado você nunca será feliz, nunca será feliz. Por isso o Senhor hoje nos dá uma palavra e nos chama a mudar de vida. Mas mudar de vida significa entregar todo a Deus. Por isso nós celebramos Maria Santíssima, ela que aprendeu a fazer a vontade de Deus. A vida de Nossa Senhora nunca foi fácil,
nunca foi. Mas ela sempre estava em oração, ela sempre rezava. E se nós falamos, padre, mas eu rezo, padre, a minha vida é oração, mas parece que Deus não me escuta, de duas uma, ou você reza muito ruim, ou você reza errado. Porque se você reza, se você pede, você recebe, mas não recebe aquilo que você pediu, mas você recebe aquilo que precisa. E Deus faz isso na nossa vida, irmão e irmã, é apenas acordar. Deus não grita, Deus não nos violenta, Deus fala ao pé do ouvido. Assim como uma mãe que pega o seu filho, e por mais que o filho está dando um trabalho, chorando porque acordou assustado, e a mãe diz, sou eu, precisa ter medo, e o menino fica calmo. Assim também é Deus na nossa vida. Mas nós fugimos do colo de Deus, nós fugimos de Deus, porque ainda nós somos tentados a viver no mundo de ilusão, que nos fala que a felicidade está no ter, no prazer, no poder. E quando nós entramos na igreja, o Senhor nos fala o quê? Quer ser o primeiro? Então aprenda a ser o servo de todos, aprende a servir a todos. Você quer ganhar a sua vida? Você vai ter que perder. Maria Santíssima nos ensina isso. Quando tudo e todos não entendem o seu filho, ela fala, fazei tudo o que ele vos disser. Ela fala, e todos obedecem. E assim como nós, bons trabalhadores, por isso que somos chamados hoje a encher as talhas da alegria, encher as talhas com água. Aquilo que nós temos, Senhor, nós te oferecemos. E não é muito que nós temos a oferecer a Deus. Quando nós entramos na missa, e entramos muitas vezes pesarosos, reclamando, com a cabeça cheia de problema. Ah, padre, então quando eu vou sair daqui, meus problemas vão acabar todos, não é verdade? Não, não acabar nenhum. Ao contrário, você irá para casa com os problemas, mas com muito mais Deus do que você entrou. Deus não tira o seu problema, mas Ele te ajuda a lutar. Ele não te deu um espírito fraco, e nem um espírito de covarde, mas espírito de luta, de guerreiro. E o cristão é aquele que luta de joelho no chão. Ele não luta com força física, mas ele luta com a fé. É você no seu dia a dia clamar ao céu, Senhor, tem piedade de mim, tem misericórdia. Mas o lugar mais difícil de anunciar Deus é anunciar dentro de casa. Você fala de Deus para o vizinho, você fala de Deus no seu emprego, você fala de Deus dentro do ônibus ou não, mas falar de Deus dentro de casa, tá bom, fica quieto, fala outra hora, espera aí passar o programa, depois você conversa, está me atrapalhando aqui, Dentro de casa é o lugar mais difícil de se converter, e de converter o outro também, porque dentro de casa, eles enxergam as nossas máscaras. Dentro da igreja nós somos muito bonitos. Dentro da igreja, na fila da comunhão, um pode pisar o pé do outro. Não, irmão, que isso, imagina, passa na minha frente. Quero ver se dá o lugar seu da fila do banco. Não dá de jeito nenhum. Dentro de casa é diferente. Dentro de casa é complicado. Dentro de casa você é aquilo que é, mas deveria ser a própria imagem de Deus, e não consegue ser. São Pedro, quando Jesus fala no Evangelho, ele fala, olha, Senhor, essa parábola que o Senhor contou, é para eles ou é para todo mundo? E Jesus olha para ele e diz, olha, quem é um administrador fiel? A sua família, caríssimo irmão e irmã, não é sua família. Você é administrador dela, porque a família é de Deus, porque você é de Deus. E por que maltrata tanto? Eu falava isso para as crianças, quando eu rezava ali no aeroporto. No dia das crianças, presente. O maior presente que você poderia pedir para o seu pai, é falar para o seu pai, pai, para de beber. Mãe, fala mais baixo que eu não sou surdo não. Pai e mãe, para de brigar vocês dois. Esse deveria ser o maior presente.
Mas às vezes nós olhamos o pecado do outro e não olhamos muitas vezes o que levou o outro a pecar. Eu estava lá na zona norte, na São Crispim, agora estou aqui no aeroporto. E eu conheci uma tia minha. Fui na casa dela. Ô tia, tudo bem? Tudo. Tá tontinha. Eu cheguei e falei, tia, mas por que? Tia, vamos para a igreja, tia. Não gosto de igreja e não gosto de padre. Foi ótimo, né? Tia, mas eu sou padre. Não, do seu eu gosto. mas eu não gosto de padre. E é interessante que eu falava, tia, por que, tia? Vamos para a igreja, vamos rezar. E ela falava assim, filho, sabe por que a tia não vai? Porque quando eu ia naquela igreja, um padre chegou para mim e falou assim, quanto você já bebeu hoje? Mas ele nunca perguntou por que eu bebia. E às vezes na nossa vida é assim. Você olha só o pecado do outro, mas não sabe por que ele peca tanto. Você não sabe o que levou ele a cometer tais pecados. O problema nosso de igreja é que nós temos a língua muito grande. Gostamos de falar mal da vida dos outros, ou seja, eu enxergo o cisco no olho do irmão, mas não consigo enxergar a trave que existe dentro do meu. Como que eu vou anunciar ser missionário como Maria Santíssima, que é mãe de todas as vocações, que sabe ouvir Deus quando Deus fala, segue-me, e ela deixa tudo para fazer a vontade de Deus e mudar a face da terra com simplesmente um sim? Como que eu posso dizer sim a Deus, se muitas vezes eu digo sim ao demônio, às mentiras, às falsidades, às infidelidades? Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, nós somos batizados. Devemos ter a força de enxergar Cristo no outro. Mas quando eu enxergo Deus no outro, não é o outro que está se santificando, mas sou eu que estou me tornando santo. Porque eu aprendi, a duras penas, a entrar pela porta estreita da obediência. Por isso, no comentário inicial dizia, Maria, que foi toda de São João Paulo, que foi todo de Maria. Eu não guardo nada para mim, mas eu entrego tudo nas mãos daquela que é capaz de mudar a minha vida. Maria Santíssima é essa que nos pega como missionária, nos pega pela mão e nos leva até o Filho Jesus, que muitas vezes nós ficamos olhando para cima, estamos próximos ao Natal, e ela chega e diz, aqui está o Rei, aqui está o Salvador. Quando nós temos dificuldade de enxergar Jesus na nossa vida, ela passa na frente e ela mostra, está aqui, de não ter medo. E se você cair, se machucar, toda mãe deixa tudo e sai correndo ao encontro do filho. E como mãe é interessante, quando eu era pequeno em Guará, caía, machucava, vem cá, mãe, eu passo a mertiolate, né? Não dói não. Não dói? Agora não dói. Mas era legal, porque ela falava assim, a mãe vai soprar. E às vezes não doía. Sopro de mãe é assim, que nos ajuda, nós filhos, muitas vezes rebeldes. Por isso nós pedimos essa Virgem Maria, que tem um coração misericordioso, que nos olhe com misericórdia, para aprendermos cada dia mais a seguir os passos do seu Filho Cristo Jesus. Na vida está difícil? Está difícil, mas aquele que tem Deus, ele tem tudo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Para finalizar essa homilia, porque eu já falei demais da conta, tem uma historinha muito interessante. E essa historinha é assim: estava ainda escuro, um rapaz de cabeça cheia estava nervoso, andando à beira da praia, resmungando e murmurando da vida, tropeça num saco de pedra. E quando ele tropeça num saco de pedra, ele pega esse saco e começa a jogar as pedras dentro da água. É interessante que vai jogando as pedras. Minha vida está difícil, joga uma pedra. Ah, porque minha família não me entende, joga outra. Porque ninguém me ajuda, e vai jogando. Ou o saco da lamúria, né? E vai jogando, até que o sol surge. E quando o sol surge, ele pega a última pedra que estava naquele saquinho de pedra. Ele pega e olha um diamante, uma pedra preciosa. E é interessante isso na nossa vida. Quanto escura está a nossa vida,
Às vezes nós não enxergamos nada, mas conseguimos jogar tesouros fora. Não damos valor àqueles que estão próximos a nós. É preciso nascer o sol da justiça, Deus na nossa vida que nos ilumina, para enxergarmos que ainda há esperança de salvar um tesouro que está próximo a nós. Que seja o teu filho, que seja o teu marido, que seja a tua esposa, que seja aquele que está morando junto com você, mas aprenda a olhar com o olhar de Deus. Aprenda a ser missionário dentro de casa, levar a palavra de Deus. Quando alguém te fere, te magoe, não fale mal dessa pessoa, não nutra no seu coração o ódio, a raiva, o rancor, mas simplesmente oferece a Deus: Senhor, eu te ofereço a minha dor, te ofereço hoje essa traição. O que eu fiz para merecer? E o diabo é tão astuto, porque ele olha para você e no seu ouvido ele diz: você é uma pessoa tão boa, você não fez nada para merecer isso, olha como você é importante, está vendo o que ele faz? Você faz tudo, você lava, passa, cozinha, dá banho no cachorro, está toda arrumadinha para ele, olha o que ele fez na sua vida, e não presta mesmo, larga dele. E você muitas vezes dá ouvido, e o diabo bate palma, porque ele conseguiu destruir sua família. Aprende a ser de Deus, aprende a entrar pela porta estreita da obediência, aprende a abraçar a tua cruz. Ah, padre, então quando eu chegar em casa eu vou abraçar a minha cruz? Não, a sua cruz é aquilo que te salva. Se você tem que descontar a sua raiva em alguém, desconte no inimigo, que não é o seu marido, mas é no demônio que incita ele a beber. Eu não vou brigar com os meus filhos, mas eu vou mostrar para eles o quão importante é participar da igreja. Agora você só reclama da vida, você só reclama de tudo. Aprende a agradecer. Olha nos olhos dele, olha nos olhos do seu marido, enxerga aquele dia que você entrou na igreja e ele estava lá esperando, próximo ao altar, assim como Deus te espera toda a Eucaristia quando você entra. Relembre isso e aprenda a amá-lo de todo o coração. Marido, você que muitas vezes reclama da sua mulher que fala um pouquinho mais alto, ou às vezes como sanfona porque a mulher fala, e fala, agora acabou, aí enche tudo de novo e fala. Nossa, não acaba nunca, né? Mas é porque te ama. Sério, sanfona ficou, né? Mas é porque te ama. E quantas vezes for necessário falar para você acordar e prestar atenção, ela vai falar, porque te ama. Se não te amasse, não brigaria com você. Nós só brigamos com quem nós amamos. Quem nós não amamos, nós não brigamos, porque a pessoa fala, entra no ouvido e sai no outro. Quem nós amamos, não. É importante. Por isso, para finalizar pela segunda vez, conhecer para amar. E amando, eu conheço um pouco mais. Conhecendo um pouco mais, eu sou capaz de amar ainda mais. Por isso, aprendamos essa dinâmica. Conhecer para amar. Santa Teresa de Calcutá, 40 anos da vida dela na sequidão de Deus, 40 anos, até Deus manifestar a sua graça. Assim também possamos nós ouvir Deus que nos chama a mudar de vida. Quem precisa mudar na nossa vida não é meu marido que bebe, não é minha esposa que grita, não são meus filhos que não entendem o amor que eu tenho para com eles. Quem tem que mudar, Santa, hoje, né, Teresa de Calcutá, ela diz: 2 pessoas precisam mudar. A primeira sou eu, e a segunda é você. Quando nós mudarmos, o mundo será melhor. Então, possamos aprender isso. Quem precisa se converter é você e eu. Quando o padre se converte, toda a comunidade se converte. Mas quando você se converte, toda a sua família se converte. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.